Nesse vídeo eu vou demonstrar a solução, as resoluções para as questões que foram trabalhadas por vocês nas atividades complementares de hoje, no dia 13/6. Eu resolvi gravar o vídeo para que vocês tenham acesso à resolução no momento que vocês estiverem estudando para avaliação. Na semana que vem, na próxima aula, antes da avaliação, como foi informado hoje, eu vou estar tirando as dúvidas. A gente vai ter um momento inicial para tirar as dúvidas antes do início da avaliação. Então foi proposta uma questão inicial, onde vocês deveriam marcar verdadeiro ou falso para cada uma das informações, justificando as que forem consideradas falsas. A primeira questão fala assim: a segunda revolução industrial caracteriza-se pelas inovações associadas à máquina a vapor e mecanização industrial da indústria têxtil. Essa questão é considerada errada, é considerada falsa, porque essas inovações que são mencionadas, que são a máquina a vapor e a mecanização inicial da indústria têxtil, elas são associadas à primeira revolução industrial e não à segunda revolução industrial. Essa questão foi tirada, essa citação na verdade foi tirada de uma revista especial que foi lançada no mês de maio agora, uma edição especial da revista Exame. Trata especificadamente sobre os assuntos que foram abordados em sala de aula, então quem tiver a oportunidade de ler, é bastante interessante. Na questão 1.2, faz a seguinte afirmação: a tomada de decisão nas organizações é facilitada pela utilização da tecnologia da informação, que permite criar, administrar e manter a gestão da informação de uma instituição por meio de dispositivos por acesso, operação e armazenamento de dados. Essa é uma afirmação, uma questão que foi tirada da internet, do CESP, que foi elaborado pelo CESP em 2013, uma banca de um concurso. Então, ela é verdadeira porque a tomada de decisão ela é facilitada quando se usa a tecnologia da informação. E com o uso da tecnologia da informação, consegue-se criar, administrar e manter a gestão da informação de uma instituição. Então, ela é considerada verdadeira. Na questão 1.3, ela faz a seguinte afirmação: em termos tecnológicos, podemos dizer que estamos na quarta revolução industrial, a qual compreende a adição de inteligência às máquinas e processos para tornar as fábricas mais eficientes. Ela também é considerada verdadeira. Nós estamos na quarta revolução industrial. Nessas revoluções industriais, dentre as características, além dessas que foram mencionadas aqui, que ele menciona a inteligência às máquinas, como a gente já trabalhou em sala de aula, tem computação cognitiva, tem a internet das coisas também, a inteligência artificial, a inteligência competitiva, a inteligência de negócio. Então, essa característica, essa afirmação, ela é considerada verdadeira. Outra afirmação é a terceira revolução industrial caracteriza-se pelas inovações associadas à automação de processos, primeiros robôs e uso de computadores. Ela também é considerada verdadeira, tá? Essa terceira revolução industrial, ela realmente caracteriza, foi um momento onde se iniciou a automação de processos, onde foram criados os primeiros robôs e os computadores começaram a ser utilizados de forma efetiva. Na questão 1.5, menciona: as tecnologias da quarta revolução industrial reduzem em até 30% os custos e ainda aumentam o tempo de vida das máquinas em até 20%. Ela também é uma afirmação correta. Essas tecnologias que são utilizadas, como por exemplo tecnologia das coisas, computação cognitiva e várias outras, elas realmente reduzem em 30% dos custos. Por que isso reduz? Os profissionais ou os donos de empresa, eles conseguem tomar decisões de forma mais apurada, em menos tempo, dentre vários outros itens, e isso aumenta também o tempo de vida das máquinas, ou seja, existe, com essa tecnologia, com o avanço dessa tecnologia, existe uma capacidade de processamento maior. Então, as máquinas, às vezes, elas realizam algumas atividades num tempo menor. Então, são mais apuradas as ferramentas tecnológicas que são utilizadas. Então, ela é considerada uma afirmação verdadeira. Na 1.6, diz assim: os sistemas de apoio à decisão dão apoio e assistência em todos os aspectos da tomada de decisões sobre um problema específico. Quando
ele menciona, por que essa questão ela é considerada errada? Quando ele menciona todos os aspectos da tomada de decisões sobre um problema específico. Essa parte é considerada incorreta. Primeiro, os sistemas de apoio à decisão, eles dão apoio e assistência não a todos os aspectos, são em aspectos peculiares sobre uma determinada situação. Então, ele não dá assistência em todos os aspectos. Eu tenho, então, uma determinada situação, eu quero verificar qual a área, qual a região do Brasil onde eu vou lançar um determinado produto. Então, com o apoio dos sistemas de informação que estão nas escalas inferiores, sistemas de processamento de transações, sistemas de informação gerencial, com o apoio desses sistemas, eu consigo trabalhar com sistemas de apoio à decisão e analisar os aspectos que são efetivos para a tomada de decisão de uma situação, mas não em todos os aspectos. Eu não consigo analisar todos os aspectos da tomada de decisão. Então, essa parte aqui que é considerada incorreta. Na questão 1.7, diz que sistemas especialistas são programas constituídos por uma série de regras, às vezes também heurísticas. Isso aqui, como eu mencionei em sala de aula, são formas de medir, são características específicas que são delimitadas. Isso é bem trabalhado na disciplina de IHC, que analisam informações normalmente fornecidas pelo usuário do sistema sobre uma classe específica do problema ou domínio do problema. São subsistemas do campo da inteligência artificial e podem fazer sugestões e chegar a conclusões de um modo bem semelhante ao do profissional especialista. Então, essa afirmação ela é considerada correta, tá? Então, para trabalhar com sistemas especialistas, eu tenho especificação de várias regras, algumas heurísticas também, que são pré-estabelecidas quando eu vou mensurar ou medir alguma coisa. Eu trabalho com essas heurísticas, ou seja, padrões que são criados para poder conseguir medir, para mensurar algo, a qualidade, enfim. Então, a afirmação é considerada correta. Na questão 1.8, eu tenho que sistemas especialistas são caracterizados pela produção de relatórios pré-programados, ou seja, eles são programados para poder ser gerados, temporais ou atemporais, tanto periódicos quanto por sob demanda de exceção. Eles são categorizados por fornecer assistência imediata na solução de problemas complexos. Não são os sistemas especialistas que possuem essas características, e sim os sistemas de informação gerencial. Os sistemas especialistas, eles são sistemas que foram criados a partir dos conceitos de sistemas de apoio à decisão, e a partir daí, com a evolução tecnológica, criou-se os sistemas especialistas. Então, houve uma evolução e a partir desses princípios foram tratados, foram criados, começou a se desenvolver os sistemas especialistas. Então, essa 1.8 ela é considerada incorreta porque o sistema que possui essas características aqui são os sistemas de informação gerencial. Então, aqui essa é uma questão que foi tirada do IA10 2010, tá? Foi também uma questão de concurso. Está pedindo aqui, analisa a alternativa incorreta, tá? Então fica marcada aqui. Então são duas questões que são daqui, essa está correta e essa está incorreta. Na 1.9 diz assim: o uso combinado de inteligência artificial, realidade mista, internet das coisas e outras tecnologias está promovendo uma mudança nos negócios do mundo todo, com redução de custos, flexibilidade de produção e personalização de produtos. A gente conversou isso bastante em sala de aula, nas últimas aulas a gente veio conversando sobre isso. Então, o uso combinado de todas essas características, essas novas tecnologias, na verdade, ela reduz custo, flexibiliza a produção e personaliza os produtos. Então, também é uma afirmação correta. Outra afirmação aqui, que os drones podem acelerar as entregas de comida, bebida e remédios mundo afora. O uso dessa tecnologia está associado à quarta revolução tecnológica. Sim, todas as vezes que a gente vai trabalhar com a internet das coisas, computação cognitiva, melhoria de processos, usando as tecnologias em si, a gente está trabalhando, as tecnologias, é claro, com um padrão mais apurado que a gente tem atualmente, a gente está associando isso à quarta revolução tecnológica. Na questão 1.11 diz: o escopo, o tempo, o custo e a qualidade são fatores negociáveis no desenvolvimento de sistemas computacionais. Eu até peguei a imagem que estava lá no slide para mostrar para vocês que quando a gente desenvolve sistemas computacionais,
sejam eles mobile, sistemas web ou qualquer tipo de sistema, eu tenho o escopo, ele é negociável, ou seja, o que é o escopo? É a delimitação das funções que o meu sistema vai ter. O tempo ele é negociável junto ao meu cliente, o custo também é negociável, mas a qualidade não é negociável. A qualidade acaba sendo uma consequência dessas características que são negociáveis aqui. Então não tem como eu negociar a qualidade. E lembrando que a gente falou em sala de aula que existem diferentes percepções, diferentes níveis de qualidade. Eu tenho a qualidade interna, tenho a qualidade externa e eu também tenho a qualidade em uso. Então são diferentes formas, diferentes níveis de qualidade. E eu não consigo negociar essa qualidade junto ao meu cliente, tá? Ela é um resultado, é um reflexo do que foi trabalhado no levantamento de requisitos, de informações com o cliente, enfim, dessas características. Na questão 1.12 faz a afirmação: a engenharia de sistemas é uma prática e um processo ao mesmo tempo. Então, quando a gente trabalha o processo de engenharia de sistemas, eu tenho a prática e eu tenho o processo. A gente também conversou bastante sobre isso nas aulas que a gente teve. Então, eu tenho tanto a prática, a execução, quanto eu tenho o processo de realização. Então, processos são as etapas e a prática é a execução. Então, essa afirmação também é verdadeira. Na 1.13 diz que a inteligência cognitiva é uma abordagem interdisciplinar da criação de sistemas maiores e complexos que atendam a um conjunto definido de requisitos de negócio e técnicas. Então, na verdade, essa definição que foi apresentada aqui é uma definição de engenharia de sistemas. Então, a gente teria o que é a engenharia de sistemas? É uma abordagem interdisciplinar, ou seja, que envolve diferentes disciplinas e conhecimentos da criação de sistemas maiores e complexos que atendam a um conjunto definido de requisitos. Ou seja, cada vez que eu vou desenvolver um sistema, eu tenho que verificar quais são as necessidades do meu cliente. A partir daí, realizar um processo de levantamento de requisitos significativo para que ao final o meu produto de software ele tenha qualidade, ele seja considerado de qualidade pelo cliente, pelo usuário final, que muitas vezes não é necessariamente o cliente direto, né? Então, essas características estão associadas, isso mencionando sistemas maiores e complexos. Na questão 1.14 diz assim: normalmente os recursos mais valiosos de um produto inteligente não estão totalmente dentro do próprio produto, mas são fornecidos com a interação com outros produtos ou serviços do ecossistema. Então vamos supor, eu tenho sistemas, muitas vezes complexos, e os recursos que ele possui normalmente não são as funcionalidades que ele tem. Então ele tem diferentes funcionalidades e os recursos mais valiosos não necessariamente estão dentro dele, ou seja, são as funcionalidades que ele oferece. E sim entra em interação com outros produtos ou serviços do ecossistema. Então vamos supor, esse sistema se interage com outro sistema, ele possui o que a gente chama de interoperabilidade, que é um requisito não funcional. Quando ele interage com outro sistema, suas funcionalidades elas são executadas da forma correta. Então essas características a gente trabalha como recursos valiosos de um determinado sistema. Ou então, quando eu vou serviços de outro ecossistema, esse meu sistema está interligado a outro e ele realiza uma determinada ação ou que vai alimentar um outro sistema ou que vai receber alguma informação. Então isso a gente está falando de recursos valiosos, de produtos inteligentes, tá? A gente não está falando de sistemas convencionais, e sim de produtos inteligentes. Lembrando que esse perfil de sistemas aqui são sistemas que trabalham com Big Data, grandes quantidades de informações. A partir daí existe estabelecimento de padrões, características específicas que a gente trabalhou, inteligência artificial, enfim. No 1.15 está assim: desde a década de 70, os produtos e serviços inteligentes criados foram resultado da convergência das tecnologias de manufatura, eletrônica e da informática. Isso não aconteceu nos sistemas da década de 70, isso acontece atualmente, com a evolução das tecnologias e a prospecção da computação cognitiva. Então, o que está errado aqui é que isso não aconteceu desde a década de 70, isso acontece com os sistemas atuais.
No 1.16 está dizendo assim que o maior objetivo de um sistema de informação é permitir que o melhor uso dos dados, utilizando cenários e filtros apropriados, possam definir as informações que representam a exceção e a maior relevância do processo organizacional. Essa afirmação também é correta, tá? Então, através de um sistema de informação, eu tenho que ter o melhor uso dos dados, utilizando cenários e filtros apropriados. Cenários são situações específicas a quais aquele sistema ele é utilizado, tá? Ou então filtros apropriados são filtragens, situações específicas também. E a partir daí eles definem informações que representem a situação atual e que demonstrem relevância para o processo organizacional, para o processo da empresa a qual está aplicado. Na questão 1.17 diz assim que atualmente as empresas se contextualizam em mercados dinâmicos, sendo necessária agilidade na obtenção de respostas que auxiliem na tomada de decisão. Então eu tenho hoje empresas que estão associadas à internet. Então eu tenho mercados que a gente chama de mercados dinâmicos, são mercados que o tempo de resposta influencia na vantagem competitiva da empresa. Então, nesse contexto, essa tomada de decisão, as respostas, a agilidade na tomada de decisão influencia muito. Na questão 1.18, tem que o conhecimento em sistemas de informação está associado a saber usar a tecnologia da informação, hardware, software, telecomunicações e banco de dados, para desenvolver uma atividade. Isso não está associado a conhecimento em sistemas de informação, e sim a conhecimento em informática. O conhecimento em sistemas de informações ele vai além disso, então não é simplesmente conhecer de hardware, software, telecomunicações. Na questão 1.19 diz que no sistema para uma panificadora, a resposta ao questionamento quantos sacos de farinha de trigo há no estoque, ela pode ser obtida através da utilização de um SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial. Observem que essa pergunta está associada a uma informação processual, ou seja, uma informação de uma inserção ou uma saída que vai alimentar o sistema. Então, nesse caso, não é um SIG, é um Sistema de Processamento de Transações. Lembrando que esse sistema de processamento de transações são os sistemas que estão na base da pirâmide. Aqui, se a gente olhar essa outra questão aqui eu vou ter a inserção das especificações do sistema, das informações gerais do sistema. Então, ela é considerada falsa por esse motivo. E na 1.20, considerando o mesmo sistema descrito na questão anterior, a resposta ao questionamento em que meses do ano vendeu-se mais pão pode ser obtida através da utilização de um SIG. Sim, eu posso realizar uma consulta, emitir um relatório verificando em que mês do ano eu tive maior venda de um produto qualquer, que no caso está falando de uma panificadora, e no caso seria o pão.